horas 22 minutos e meio, vamos falar um pouquinho de saúde. Ontem teve uma reunião muito importante entre o governador e o prefeito Sebastião Melo. O município agora tem um painel justamente com 8 atualizações diárias das emergências, painel da superlotação, né, que indica ali nos ponteiros a medição total, né? E a verdade é que desde que o cinturão da região metropolitana foi desmontado, não só pelo programa Assistir, mas também pelo programa, né, e pela tragédia, no caso da enchente, Porto Alegre começou a ser muito demandada, sobrecarregada. E eu, quando era repórter, cobria a superlotação em Porto Alegre na década de 90, era 50%, 100%, não 400%, como a gente viu aqui na PUC, né? Está em linha conosco o secretário da Saúde aqui de Porto Alegre, secretário Ritter. Uma boa tarde, obrigado pela atenção à Band. Tarde, satisfação de poder estar falando com vocês. Pois é, hoje lançamos esse painel aí que mostra a taxa de ocupação das nossas emergências, é um painel muito mais interativo, que não mostra apenas os leitos de emergência, ele mostra todos os leitos, inclusive nas UPAs de Porto Alegre. Então, sim, a gente pode ver mostra como até é que a evolução ao longo do dia, né? Exatamente, são 8 atualizações, desde a madrugada até a noite, a gente tem aí atualizações importantes. Mostra a origem do paciente, a cidade, a doença principal que levou a pessoa a internar, como é que ele acessou, se ele acessou caminhando, se ele acessou via SAMU, se foi feita uma transferência. Então, mostra claro e transparente. E o importante, né, é que esse painel ele é através de dados de registros dos próprios hospitais ou dos próprios pronto atendimentos, não precisando mais da interferência humana para fazer essa digitação. Então, fica disponível também para todos os demais 496 municípios do estado do Rio Grande do Sul, bem como ao governo do estado, para usar o mesmo painel, porque eu acho que a transparência ela é fundamental para a gente poder corrigir processos. Sim, porque você visualiza ali, está ali. É como na última entrevista que nós tivemos aqui, acho que há um mês, o senhor começou a dizer, tantos por cento é da região metropolitana nesta emergência. E isso dá uma visualização muito grande. Agora, a partir da reunião, governo e município, o que evoluiu, secretário? A proposta do governo é boa? Se recupera os recursos perdidos pelo HPS, que atende todos? Como é que ficou isso? Não, eles primeiro agradecer e elogiar a disponibilidade do governo de começar a dialogar novamente desse processo. A gente já vinha conversando sobre isso sem sucesso algum, né, na evolução de recursos que foram perdidos nos hospitais públicos municipais, especialmente o HPS, Hospital da Restinga, que a gente sabe que é importante não perder esse recurso financeiro, tá? Então, essa é a primeira ação. Segundo, que a proposta que foi feita pelo governo, ele ainda está muito aquém do que a gente precisa, muito aquém, tá? Teve um valor que vem do Avançar, né? Eu vi nas redes sociais do governo do estado que diz que é recurso do Assistir, não é recurso do Assistir, é recurso do Avançar. É para execução de obra terminar a ampliação de 2 pronto-atendimentos, o da Bom Jesus e da Lomba do Pinheiro, que precisamos de 8 milhões de reais, que foram suspensos justamente por falta de recurso. Isso é uma obra que vai demorar 6 a 8 meses, até o final do ano, acredito que as duas fiquem prontas se a gente conseguir colocar no sistema e fazer todo o processo, tá? Sim. Isso é muito bom, então não vai resolver imediatamente. E a segunda questão que foi colocado é que o governo triplica o valor dos leitos de queimados. Tá? Hoje, o governo do estado repassa aproximadamente R$330 por dia leito de pacientes em leitos de queimados. Tá? O nosso custo é 8 mil. E ele repassa 330, assim que o governo federal repassa 800. Então, a boa parte, 6.200 aproximadamente, são nossos. São 6.700 são nossos. O governo vai triplicar a participação, passa de 330 para R$1.000. Ou seja, 1.000 mais 800 da União são 1.800, ainda vai faltar R$6.200. Ou seja, a proposta que o HPS, é inviável. Em Queimados e Quebrados atende o estado inteiro. Eu acho que Queimados é o HPS e Rio Grande, são as duas UTIs de Queimados. Né? E também no Cristo Redentor. Também no Cristo Redentor aqui em Porto Alegre. Sim. Mas a que mais recebe é o HPS. Sim. Então, essa proposta do governo do estado, nesses valores, ele inviabiliza qualquer possibilidade de a gente manter esses leitos, e aí o estado vai ter que procurar provavelmente um outro prestador de serviço para poder executar, porque nós, se a gente pensar
que um paciente por mês custa em média R$240 mil, tá? Acenar com R$30 mil por mês é melhor do que os 9 mil que estavam pagando. Claro, triplica o valor, mas não chega nem perto do custo. Então, para nós, fica inviável e aí então a gente prefere não ter mais essa habilitação e repensar aí a isso, e encaminhar para outro serviço que o Estado achar que pode achar outro com um custo mais interessante ou mais compatível ao valor que eles estão propondo. Agora, secretário Fernando Ritter, a gente está falando de Porto Alegre, financiamento da capital, um certo ajuste com o governo do estado, mas não lhe parece que não vai se resolver a situação da capital se não resolver primeiro a região metropolitana, porque enquanto as pessoas continuarem passando para a capital, só vai aumentar e não vai ter condições de resolver. É preciso reconstruir aquele cinturão de filtro que existia a partir de Canoas, São Leopoldo, Sapucaia, Gravataí e outros hospitais, né? Exato. O objetivo do painel é mostrar exatamente isso. Vocês vão poder aí interagir com ele para ver exatamente aqueles pacientes que estão aqui, de quais são as cidades. Tem coisas que são nossa responsabilidade. O problema é que a gente tem percebido, por exemplo, que vem pacientes para tratar interna por problemas dermatológicos vindo de Canoas, que é o suficiente para isso. Sim. Crianças pediátricas que têm lá uma responsabilidade para fazer, assim como de outros municípios. Fica inviável. Se a gente tira 50 pacientes que são de Canoas que não deveriam estar aqui, mais tantos que são de Gravataí, mais tantos que são de Alvorada, não é para mim ficar ocioso. É para mim atender aqueles que estão lá nesses municípios e que deveriam vir para Porto Alegre. Entendeu? Nós estamos com o sistema completamente estressado, tá? E se a gente não trabalhar conjuntamente, não vai melhorar. Não adianta, tá? Se não baixar a guarda e pensar o seguinte, vamos todos juntos resolver o problema, colocar o paciente certo, no lugar certo, no tempo certo, a roda não gira. E quem sofre é a população. Nós, gestores, temos a obrigação legal de parar com esse processo de achar que isso é meu, isso não é meu, isso é nosso. É nossa responsabilidade. Quem não quer entrar para o jogo não atua como um papel desse importante para definir os rumos da saúde. E isso precisa ser equalizado o mais rapidamente possível. Eu estou olhando o dashboard aqui, ele é bem alto, bem didático, mas, por exemplo, só o hospital da PUC aqui tem 55% de fora de Porto Alegre. O Hospital de Clínicas tem 51% de fora de Porto Alegre. São índices muito altos, né? Então isso tem que haver uma gestão para justamente recompor isso, né? Exato. Ver desses pacientes que não precisam mais estar aqui. Isso. E ele voltar para um hospital menor, sem ter qualquer prejuízo na assistência da pessoa. Jamais nós vamos liberar um paciente para ser assistido em outro hospital sem ter condições. Vai com o plano terapêutico singular, vai avaliado, a equipe técnica avaliar. Agora, não, isso não é meu, você vai ter que terminar. Bom, gente, então é o seguinte, a roda não vai andar e nós vamos brincar de cuidar das pessoas. Aí é difícil. Tem também todo o evento climático, a tragédia que se abateu sobre a região metropolitana e aqui a capital, desestruturando completamente a saúde. O senhor ainda tem estruturas desativadas? O que ainda falta recompor em Porto Alegre? Excelente pergunta deles. Nós tivemos 26 unidades de saúde que foram totalmente cobertas pelas águas. Dessas aí, 16 a gente já botou em funcionamento, 10 ainda precisam retornar, como o diretor Pestana, a Farrapos, o Mário Quintana, a Asa Branca, e assim sucessivamente, tá? Nós vamos até meados de agosto, tá com todas elas, esperamos que as obras continuem nesse processo que a gente consegue voltar, com exceção a Ilha dos Marinheiros, que a gente teve que destruir ela. Sim, lá foi perda total, né? Foi perda total. E outra que foi perda total foi na Mapa, mas nós já reabrimos semana passada uma unidade de saúde provisória, que até a população achou assim, nossa, essa provisória está melhor do que a antiga. Eu disse, não tem problema. Nós vamos construir uma nova, mas por enquanto num espaço extremamente adequado que vai acolher as pessoas e fazer atendimento. Então, nós ainda temos 10 unidades de saúde para retomar, sendo uma que é a Ilha dos Marinheiros, que ainda vão montar uma estrutura provisória para poder dar conta melhor do que a estrutura que a gente tem hoje, que ainda são as carretas. Sim. As carretas ainda estão sendo utilizadas mais na ilha, não é? Carreta está sendo usada em barraca. E nessas outras unidades de saúde, que eu já citei aqui, Farrapos, diretor Pestana, ou estão em igrejas que nos emprestaram ao alugar espaço, assim como também no próprio pátio da unidade de saúde, a gente botou a barraca e está fazendo atendimento ali. O senhor tem falta de profissional hoje, médico, enfermagem? Como é que está isso hoje?
Não, o que me falta é recurso financeiro para eu poder ampliar mais serviços, entendeu? Sim. Daquilo que a gente se propôs a fazer, o que está nos contratos, a gente tem o número de RH adequado. O problema é essa número que excede a capacidade instalada que nos prejudica bastante. Então a gente precisa, obviamente, de mais leitos e acomodar mais profissionais para poder desafogar e não estressar tanto o trabalhador. O que a gente tem visto é muito profissional se afastando por sobrecarga de trabalho. E a gente sabe que isso não é a realidade de todos os hospitais do estado do Rio Grande do Sul. Por isso, essa movimentação de municípios da região metropolitana, de tirar pacientes deles e botar em hospitais menores, nós botar nesses hospitais e a gente fazer essa roda girar. Tá certo. Secretário Fernando Ritter, secretário da Saúde aqui da capital dos Gaúchos, obrigado por sua atenção. Conte com os nossos microfones aqui, esperando superar essa situação toda. Até um próximo contato. Bom trabalho. Obrigado, bom trabalho a todos. Um abraço. Você vê aí na live, no Band RS, o dashboard da saúde, que a Vitória está colocando agora, né, justamente com os hospitais e o medidor e o percentual do que vem da região metropolitana, ou vem de fora de Porto Alegre, e o percentual que é de Porto Alegre, né? Então tem situações assim, à direita ali você tem vermelho e azul. Vermelho é fora de Porto Alegre, azul é em Porto Alegre, né? Então, por exemplo, o Hospital Conceição, 51% é de Porto Alegre, 49% é de fora de Porto Alegre. Como é que suporta isso, né? No Conceição, a emergência adulta está com 161% de superlotação, tá? Tá no vermelho. O cirúrgico e clínico está com 103%, também. Está no limite, está superlotado. A ocupação, né? Depois, o UTI adulto, esse está um pouquinho abaixo, 86%. Né? Esse é o índice do Conceição. No clínicas, 209% de emergência adulta. O cirúrgico e clínico está em 100% de ocupação. UTI adulto, também 80% de ocupação. No clínicas, 49% é da capital e 51% é de fora. Tem mais de fora do que propriamente da capital. No Hospital Santa Casa, também 211% é a ocupação da emergência adulta. O cirúrgico clínico, nós temos 87%, UTI adulto, 88%. Na Santa Casa, tem de Porto Alegre 36% e de fora 64%. Né? E no hospital aqui do São Lucas da PUC, 280%, quase 300% é a emergência adulta, superdotação, né, de atendimento. O cirúrgico clínico, 106% e o UTI adulto, 90%. Claro, isso está um pouco carregado por conta da obra no Clínicas, que parte da demanda do Clínicas vem para o São Lucas da PUC. Mas a realidade do São Lucas da PUC é de fora de Porto Alegre, 45% e de Porto Alegre, 55%. São todos índices que poderiam ser menores se os hospitais da região metropolitana estivessem filtrando, estivessem atendendo, estivessem com suas demandas, a sua capacidade plena, vamos dizer assim, e não estão, né? 15h35.